Meus amigos, as notícias na Brava, elas não param de acontecer. De fato, é uma empresa que ela está tendo muitas movimentações e tudo isso tem se refletido no preço, junto com um barril de petróleo que vem gradualmente retomando ali preços. Eu não vou nem dizer que são razoáveis. O razoável para mim é de US$ 70 para cima, mas 65 não dá para reclamar quem viu o Brent a 58, como eu vi há pouco tempo atrás. Então, está recuperando aos poucos. Só que não é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui. Na verdade, eu vou falar muito menos hoje de operacional e vou muito mais trabalhar aqui com vocês as notícias e fatos relacionados à governança que nós temos aqui da companhia e dos fatos que podem impactar tudo isso daqui. Então, olha só. Nós tivemos uma notícia da seguinte ordem, que a Yellowstone, ela mandou uma carta lá para a Brava falando, olha, você tem alguns artigos aqui no seu estatuto social que eles não são tão interessantes assim para sua governança, eu acho que você pode alterar isso aqui. Eu fiz um vídeo falando especificamente dessa alteração, mas para que a gente tenha um histórico completo, eu já vou atualizar você se você não sabe do que eu estou falando. Na verdade, esse estatuto social, especialmente nesses artigos, ela fala o seguinte, se qualquer pessoa adquirir uma participação na companhia acima de X%, você vai acionar o que a gente chama de Poison Pill, que basicamente significa uma pílula de veneno, que ela determina que se você alcançou esse tamanho de posição, você deve oferecer uma OPA, uma oferta pública para aquisição de ações, pagando aqui um pedágio, ou seja, você tem que pagar como se fosse uma multa. Você tem que pagar um valor 25% superior a uma média de cotação aqui dos últimos 12 meses. Então, se hoje está negociando ali os seus R$19, você bota 25% em cima disso, e aí você tem o preço de fechamento de capital aqui da companhia através dessa OPA. Isso, a princípio, chamou um pouco a atenção. Algumas pessoas ficaram perguntando, poxa, por que eles querem alterar? Ah, eu vou abrir o olho, isso aí é meio estranho. Só que, na verdade, isso daqui tem mostrado, ao meu ver, muito mais uma governança diferenciada, permitindo com que haja acionistas aqui de referência dentro da companhia que possam assumir de uma certa maneira as rédeas e direcionar o que a empresa deveria fazer, claro, aos olhos ali do que seria mais interessante para esses acionistas de referência. Algumas pessoas estão incrédulas com isso, algumas estão acreditando que isso daqui sim vai trazer um benefício para a companhia, mas eu vou trazer alguns outros dados, porque isso daqui começou a trazer algumas especulações e eu preciso mostrar isso aqui para vocês. A princípio, saiu aqui que o Ricardo Kovaski, que seria o nome dele, que seria a pessoa eleita ali dentro da EB Capital para compor o conselho ali da Brava, falou o seguinte, que a Brava é uma empresa sólida, que eles enxergam uma simetria com a nossa área de atuação, que eles acreditam que com a entrada ali de Atlanta, a Brava tinha uma mudança de patamar, maravilha, que eles têm uma visão de longo prazo e que eles querem gerar valor para a companhia. Ele fala ainda, né, que no final do ano os campos não estavam operacionais, a alavancagem era normal, mas ainda com um projeto relevante e que agora eles estão produzindo bastante. Ele trouxe aqui, por encerramento, que há desafios ainda de diminuir o lifting cost, ele vê ainda que estão em curso e alguns outros itens necessários para trazer melhorias para a companhia, e ele fala que o que enxergamos é uma empresa sólida com ótimas entregas. Ou seja, ele foi extremamente político, não disse nada assim interessante pra gente. Então, a princípio, essa notícia, colocando numa ordem cronológica, não alterava em nada. Todo mundo falou, opa, eu acho então que aquele meu preconceito de que essa mudança no estatuto poderia ser para uma OPA, parece que não vai acontecer. Ah, então agora eu estou mais tranquilo. Só que aí veio uma outra notícia. Olha só que legal. Essa outra notícia falou o seguinte, eu vou até ter que aumentar aqui para vocês. Falou que a EB Brasil, ela prepara um bot para assumir o controle da Brava Energia. Nossa, tacaram uma bomba em cima da Brava. Olha o que eles falam. Que o grupo aqui, EB Brasil, do empresário pernambucano X, está movendo fundos para encampar o comando da Brava. Ele fala que o dia 24 de junho será o dia D, será um dia interessante para que seja determinado lá na Assembleia Geral Extraordinária, para que eles deliberem a respeito dessa mudança, exclusão eventualmente da cláusula de Poison Pill. E isso daqui pode ser, vamos dizer assim, uma certa armadilha que estão tramando para a Brava. Olha só o que foi dito a princípio pela EB Capital, de acordo com a reportagem que eu estou trazendo. Para a EB Capital, a tomada de controle é um prato que se come quente. Vixe Maria! O que será que eles quiseram dizer com isso, né? A princípio,
tomada de controle, eu já estimo que seja algo hostil. Eu não imagino que eles estão falando em tomar o controle da companhia como se fosse algo legal, algo tranquilo. Então, voltou à tona toda uma discussão a respeito de, meu Deus, e agora? O que pode acontecer com a Brava? Será que eu vou ter que vender as minhas Bravas por um valor muito mais baixo do que efetivamente elas valem? E, claro, os acionistas ficaram bastante preocupados com isso. Só que a história, ela não para por aí. Olha só. Eles ainda falam aqui nessa reportagem o seguinte, né? Que com essa explosão da Poison Pill, a própria EB ela poderia superar 25% do capital social da Brava. E sem com que isso, ela tivesse que pagar esse prêmio de 25% sobre a cotação. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho que nós teríamos se eventualmente a EB fosse obrigada a pagar 25% a mais, isso daqui poderia ultrapassar os seus 10 bilhões de reais, tá bom? Olha assim, ele fala assim, que o fim da Poison Pill livraria a EB de uma conta em valores de hoje de 10 bilhões. Tornando, portanto, a assunção do controle da Brava algo praticamente inviável. Então, olha só o que eles estão falando aqui. Eles estão dizendo de uma outra maneira o seguinte, olha, para a EB não ter que pagar 10 bilhões para os acionistas, ela simplesmente vai excluir ali a Poison Pill e tomar o controle de forma hostil. Sendo muito sincero, gente, por mais que isso daqui seja uma notícia e que possa ser alguma coisa, talvez, para chamar atenção, eu, de verdade, acabo duvidando um pouco que seja esse o caso. Especialmente pensando pela seguinte vertente. Nós temos ali dentro o próprio Bradesco, a Jaive e alguns outros tantos acionistas grandes com um percentual grande do capital que, se eles tivessem que sair a um preço hoje de 25% a mais do que está hoje, eles sairiam, por exemplo, no caso do Bradesco, com 700 milhões de prejuízo. Olha, eu não estou lá dentro do Bradesco, mas eu aposto que quando chegassem ali para o dono, para o CEO do Bradesco, olha, nós aqui autorizamos uma exclusão de uma cláusula do estatuto, e olha que legal que nós fizemos, perdemos 700 milhões. Olha, eu duvido demais, assim, muito mesmo, que o Bradesco, a Jaive e outros grandes acionistas que estão lá dentro, eles topariam fazer algo como isso daqui, tirar uma cláusula de Poison Pill, se eventualmente eles já estivessem ali com a corda no pescoço, sabendo que eles iriam se lascar depois disso. Muito, a meu ver, parece que tudo já foi conversado, já foi arranjado, já foi confiado ali para o outro lado, que não haverá uma tomada da maneira que está sendo proposta aqui, e que, na verdade, a EB Capital ela vai entrar ali para a Brava como um braço de apoio, e que, na verdade, ela tem sim a intenção de trazer melhorias para a companhia e ser só mais um investidor com uma posição grande, já que é um player importante no segmento de petróleo, e que enxerga hoje na Brava, com um portfólio que ela tem, um potencial incrível de trazer retorno. Desta maneira, pensando aqui na vertente muito mais racional do que nessa passional aqui de acreditar que vai tomar o controle, vai preparar um bot, não acredito que seja esse o caso. Portanto, sabendo que grandes investidores já estão olhando para a companhia com o olhar de que ela é boa, que ela está entregando resultados, que no futuro próximo ela será muito forte, imagina o pequeno investidor, que é o meu caso, quanto que eu não me sinto, na verdade, contente de enxergar que essas movimentações de melhoria de governança, de trazer investidores de referência que já têm um histórico no setor bastante forte, o quanto que isso não vai trazer de valor de governança, de valor de imagem da companhia. Então, eu fico nesse ponto extremamente tranquilo. Mas se você acha que toda essa bagunça aqui na Brava fez com que ela parasse de operar, que ela parasse de assumir ali alguns outros negócios, na verdade não. Na verdade, nós tivemos outros fatos relevantes interessantes. Então, olha lá, nós tivemos esse aqui, e eu vou resumir bem rápido para você. É uma operação com valores mobiliários da emissão de companhia. Bastante resumidamente, a Brava ela tem que vender a totalidade de ações que ela tem aqui da subsidiária Enalta Energia. Eu não vou explicar exatamente aqui como é que funciona esse Total Return Swap, mas o que eu quero que você saiba, na verdade essa é a parte mais importante, é que hoje já basicamente confirmaram que essa venda já ocorreu completamente. Ou seja, significa em grande medida que a Brava, na data de hoje, ela vendeu mais ou menos aqui 9 milhões e 500 mil ações. E isso daqui entrou dinheiro para o caixa da companhia. Trazendo isso aqui para reais, em grandes números mais uma vez, isso daria mais ou menos 180
milhões de reais para a companhia, simplesmente por conta desta transação. É importante que a gente guarde esse valor aqui de 180 ou alguma coisa equivalente ali a uns 31 milhões de dólares, porque eu vou mostrar no final o quanto isso vai auxiliar a companhia no futuro. Porque se você acha que 31 milhões de dólares é pouco, a companhia foi além. Ela trouxe aqui um fato relevante publicado às 7h30 da noite, porque eu estava acompanhando, falando o seguinte: olha, fizemos aqui um contrato de compra e venda com os ativos da PetroRecôncavo. Maravilha, finalmente saiu alguma coisa com a Recôncavo. Mas do que se trata? Eles fizeram aqui a venda de 50% das unidades de processamento de gás 2 e 3, e todo o valor dessa transação é de 65 milhões de dólares, sendo ainda que a Brava ela se comprometeu a comprar esse gás da Recôncavo pelo prazo de 5 anos. E olha só como que vai ser toda essa transação aqui. Eles falam que 10% estão sendo pagos na data da assinatura, outros 25% serão pagos em até 10 dias úteis contados da aprovação ali pelo CAD, e os outros 50% no fechamento da transação. Maravilha! E aí ele coloca aqui que o contingente à conclusão das condições precedentes e 15% restantes de forma fracionada, de acordo com as etapas aqui de transferências imobiliárias. Legal? Nesse sentido, o que nós temos aqui de fato incontestável a respeito do financeiro da Brava, né? Eu não posso dizer de forma clara que todo esse valor de 65 milhões ele vai entrar nesses próximos 12 meses, até porque, como eles falam aqui, vai ter uma parte que é fracionada, mas serão apenas 15%. Portanto, os outros 85%, a princípio, nós vamos receber nesses próximos 12 meses, mais ou menos, tá bom? O que eu estou estimando? Eu estou estimando que até o final do ano, nós vamos pegar aqueles 31 milhões que nós pegamos ali da transação com as ações da Enalta Energia, e nós vamos ainda colocar aqui no bolso outros 65 milhões. Nesse sentido aqui, eu teria alguma coisa na casa dos seus 95, 96 milhões de reais, em grandes números, aqui de caixa que entraria para a companhia. E uma das coisas que mais ali traz uma certa dor de cabeça para os acionistas da Brava é a questão da alavancagem. Muito, na verdade, foi falado no call de resultados que com o resultado que a companhia está gerando hoje, considerando ainda que ela vai colocar Atlanta e alguns outros postos de pé, especialmente 2 e 3H, que devem sair no final agora de junho, provavelmente no comecinho de junho a gente já deve ver um resultado geral ali da companhia, Manati provavelmente também deve entrar nesse próximo trimestre. Tudo isso aqui vai fazer com que a companhia ela gere um caixa tão grande e tenha um EBITDA o suficiente para que no final deste ano tenhamos uma dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 2 vezes. Tudo isso aqui, no final das contas, me leva a uma conclusão bastante clara, que aquele medo de uma alavancagem alta já acabou. A princípio, com o que a companhia já está entregando, mesmo que com um Brent um pouco mais baixo, ela vai ter o potencial de entregar isso aqui. E se o petróleo pular lá para 80, eventualmente até um pouco mais do que isso, imagina qual é o potencial de desalavancagem desta companhia e o quanto que ela poderá entregar de retorno, portanto, para os seus acionistas. Só que agora eu quero te mostrar um pouco de quanto que aqueles 95, 96 milhões de dólares podem auxiliar a companhia já para esse ano. Fica de olho. Olha só, nós temos aqui, e aí eu já vou trazer para vocês convertido, isso aqui já está em dólar. A companhia ela tem obrigações gerais para 2025 na casa dos seus 98 milhões de dólares. Só que nós vamos receber alguma coisa próxima a 96. Opa! Então significa, em grande medida, que parte, se não tudo, nós já temos como pagar aqui. Olha que maravilha. E aí você pode falar, André, mas isso aqui não é besteira. Besteira, gente. Se a gente converter esse daqui em grandes termos, eu estaria falando de alguma coisa próxima aos 530 milhões de reais. Não é pouco não, gente. Isso daqui é muita coisa. E pensando ainda que a companhia ela está fazendo um CAPEX razoável, especialmente ali em Atlanta, com os postos 2 e 3H, Potiguar, gente, tem um CAPEX muito alto e importante a ser feito lá dentro. Tem Papa-Terra também. Então, assim, não é pouco dinheiro que eu estou falando. A companhia ela precisa investir muito, porque ela tem muito ainda para otimizar dentro do seu portfólio, e esses tipos aqui de resultados que a companhia tem através da venda de alguns itens que não são
tão relevantes assim para ela, fazem com que você tenha, no final das contas, uma empresa consciente de que ela tem um problema, que ela precisa resolver esse problema e que ela está fazendo isso sem prejudicar o ativo mais importante, que é, além da confiança, todos os ativos que vão trazer dinheiro para dentro dela. Nesse sentido, eu fico extremamente confortável com tudo isso aqui. Só que eu preciso ainda, para a gente encerrar o vídeo, falar para vocês sobre preços. Porque sim, depois que saíram esses fatos aqui, na verdade um deles foi até antes, nós tivemos algumas recomendações de compra, mas com rebaixamento de preço. A primeira delas veio do próprio Citi. O Citi, ele falou, olha, a companhia tá boa, etc, tudo isso que eu já falei. Então a recomendação do Citi é de compra. Só que ao invés de valer os seus R$30, eles recomendaram que deveria valer os seus 28. Legal. Para o BTG, depois de tudo isso aqui, eles falaram o seguinte, olha, a companhia também é compra. Por quê? Porque ela tá boa, porque ela tá fazendo vários movimentos importantes, Atlanta, Papaté, blá, 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 blá. Só que ele falou, não é mais o mesmo preço. Por quê? Não tá mais para valer os seus 30, é para valer alguma coisa entre os seus 25 e os seus 28, porque o Brent não tá ajudando. Aí que tá um problema, né, gente? O Brent, ele bate em todas as companhias de petróleo, e isso é normal. Rebaixar o preço simplesmente por conta de um Brent menor, na verdade, é olhar para um prazo extremamente curto. Quando você pensa na companhia para um prazo mais alongado, normalmente os especialistas acabam trazendo um preço de petróleo de equilíbrio. Normalmente esse preço ele fica oscilando ali entre os seus 70 e 75 dólares. Nas piores estimativas que eu fiz, a companhia com um Brent de 70 dólares por muito tempo, ela deveria estar cotada lá para os seus 45 reais. Só que eu sei que nenhum analista vai querer falar, olha, a Brava vale 45, sendo que ela está cotada a 19. Eles preferem ir aos poucos. Entretanto, se você tiver um horizonte maior do que essas recomendações que de vez em quando são de 3 meses, 4 meses, quiçá 6 meses, e pensar com um investimento de 3, 4, 5 anos, o valor de fato que essa companhia tem não é esse daí não. Na verdade, é muito maior e as projeções que eu tenho, como eu já venho trazendo aqui para vocês, são de lucros por ação, ou seja, um LPA superior a R$8 por ação. Isso já para 2025, não é nada longe não. 2026 é muito provável que ultrapasse os seus R$10 por ação. E você acha que uma companhia que vai entregar R$10 por ação deve estar cotada a menos de R$20? Eu acho que não. E é por isso que eu estou comprando. E agora eu quero que você deixe aqui um comentário. Você está comprando Brava? Se você não está mais comprando Brava, você já chegou no seu limite, me fala aqui quantas ações você tem. Vamos ver como é que você está investindo. E antes de você sair desse vídeo, vou deixar esse outro aqui da Brava para você entender um pouco mais sobre Manati, que é um dos itens importantes que nós temos ainda pro ativo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!